Olá, pessoal, como vocês estão? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo nosso vídeo. Essa nossa aula de hoje é sobre vacina, né? Os diversos tipos de vacina que nós temos, como que funcionam as vacinas. Então, nós vamos falar hoje sobre as vacinas, tá bom? Peguei uma cartilha. Essa cartilha ela é do próprio Ministério da Saúde, tá? Tanto essa quanto a outra que a gente vai ver. Também é sobre, diretamente do Ministério da Saúde, né? Então, é uma cartilha aí renomada, feita com muito estudo, né? Sobre os tipos de vacina, né? E como funciona as vacinas, certo? Antes de tudo, a gente tem que entender a importância da vacina na nossa vida, né? Porque antigamente nós não tínhamos essa quantidade hoje de vacinas que nós temos, né? Então, várias doenças acometiam as pessoas, né? A gente pode falar aí algo bem rápido, né? Se a gente conversar com os nossos avós, a gente vai ver que muita criança tinha paralisia infantil, por exemplo, né? Então, a gente via muita criança aí com paralisia infantil. Nós podemos observar, né, os nossos avós mesmo contam, que muita criança morria, né, de tuberculose, né, que eles tinham aquela tosse comprida, então muitas pessoas vinham a óbito, né, então a gente tinha vários problemas de saúde, né, no nosso país, no nosso mundo como um todo, né, porque não existiam ainda essa quantidade, né, graças a Deus, de vacina que nós temos hoje, né? Então, a vacina que eles trazem aqui, né, que é uma medida importantíssima de prevenção. Eu sempre falo aqui para vocês, né, sempre que a gente conversa, eu falo que o único método de prevenção é a vacina, né? Não existe outro método de você proteger o seu corpo de um vírus sem ser a vacina, né? A vacina é o único método de prevenção. Não existe medicamento que previne, não existe nenhum outro tipo de situação, né? O vírus ele só é prevenido ali com a vacina, tá? Além disso, o que eu queria falar para vocês? A gente vai falar sobre a vacina do Covid também, né? A gente também vai falar sobre ela, só que já adiantando, né? A vacina ela não é 100%. Tá? Então, não é porque a pessoa tomou a vacina que a pessoa não vai se contaminar com o vírus. Então, a gente vai falar sobre isso também, o porquê que isso ocorre, tá? Então, a gente também vai conversar desse tipo. Mas já adiantando, é por isso, tá? Então, aqui, ó, a vacina, elas protegem o corpo humano contra o vírus, né? Que provocam vários tipos de doenças graves, que podem afetar seriamente a saúde das pessoas, inclusive levá-las à morte. A vacinação, ela não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a comunidade como um todo. Quanto mais pessoas de uma comunidade ficarem protegidas, menor é a chance de qualquer uma delas, né, contrair a doença, vacinado ou não, ficar doente. Além disso, algumas doenças preveníveis por conta da vacina foram erradicadas por completo, não causando mais a doença em nenhum local do mundo. Até hoje, a varíola é a única já erradicada mundialmente. O último registro da doença é em 1977. Então, a importância da vacina é muito grande, né? Então, a gente vê várias pessoas aí falando, né? Principalmente agora, que foi a história do Covid-19. Eu não vou me vacinar, né? Eu não quero me vacinar. Também vou trazer um dado para vocês observarem que tem muitas pessoas que não foram tomar a segunda dose da vacina, né? Tomaram a primeira dose e não foram tomar a segunda dose, né? E isso é um risco enorme. Um risco para quem? Né? Para todo mundo. Então a gente tem aí um vírus, né? Que ele vamos dizer assim, tem um risco de uma fatalidade muito grande e as pessoas estão deixando de vacinar por questões políticas, né? Por N questões que a gente vai falar sobre isso, né? Nessa nossa aula, e as pessoas estão deixando de vacinar, sendo que o único meio da gente querer voltar, entre aspas, ao normal é com a vacinação, né? Então a gente quer tanto ali voltar ao nosso, entre aspas, normal, porque eu acredito que o normal
não vai voltar mais, né? Porque a gente já modificou muitas coisas, né? Então, o normal a gente não vai mais voltar, até porque vidas a gente não vai mais conseguir trazer, né? Pessoas que morreram com essa doença. Então, não vai voltar mais ao normal, né? Uma família que perdeu alguém, ela não vai voltar mais a ter aquela pessoa dentro da família. Então, vai deixar aí cicatrizes, né? Na nossa vida, o Covid-19. E acredito que isso, mas se a gente quer voltar aí, ter uma vida, né? Vamos colocar aí que a gente possa abraçar nossos pais, nossos avós, nós temos, né? Nós precisamos tomar as vacinas, né? Fazer a utilização da vacina, né? A gente precisa disso, certo? Então, a gente quer tanto e não faz o que realmente, né, deve ser feito. Então, a gente precisa se vacinar para proteger nós e as outras pessoas, porque quanto mais pessoas vacinadas, então quanto mais uma comunidade é vacinada, então, por exemplo, eu tenho mais de 70% da população vacinada, né? O vírus ele não consegue mais transmitir na mesma quantidade que ele estava transmitindo, né? Ele vai caindo, caindo, caindo até ser erradicado, né? Então, por isso a importância da vacinação. Então, no Brasil, né, o Ministério da Saúde oferece gratuitamente um grande número de vacina contra diversas doenças graves. Todos devem estar atentos ao calendário de vacinação, devem levar os seus filhos e estimular os parentes a irem nos postos de saúde para serem vacinados nas idades corretas, né? É importante destacar que as vacinas não são necessárias apenas na infância, né? Os idosos precisam se proteger contra gripe, pneumonia, tétano, e as mulheres em idade fértil devem tomar vacina contra rubéola e tétano, que se ocorrem enquanto elas estiverem grávidas ou logo após o parto. Podem causar doenças graves e até a morte em seus bebês. Os profissionais da área da saúde e as pessoas que viajam muito e outros grupos de pessoas com características específicas também têm recomendação para tomar certas vacinas. Então vamos lá, né? Hoje o Ministério da Saúde, o Brasil, ele oferece essas vacinas gratuitas. Não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos não têm, tá? Esse tipo de vacinação gratuita. Eles tiveram agora, né, com o Covid-19, porém as outras vacinas eles não oferecem gratuito, né? Porque nos Estados Unidos a gente não tem um sistema único de saúde. Então lá eles têm que pagar para poder vacinar, né? Já que no Brasil não, né? Nós temos as vacinas e a gente vai ver daqui a pouco que tem pessoas que não levam seus filhos para vacinar, né? E isso é revoltante para nós da área da saúde, né? Saber que existe a vacina e as mães às vezes não levam seus filhos para vacinar, né? Eu vacino meu filho e conversando, né? As próprias enfermeiras sempre falam, né? Que às vezes é os avós que vão levar os filhos para vacinar, porque os pais não estão nem aí, não querem saber da vacina, e principalmente nesse primeiro ano de vida da criança, né? A criança ela tem várias, que a gente vai ver várias vacinas que ela tem que tomar durante esse primeiro ano. Então, praticamente todos os meses a criança tem vacina para ser tomada. Então, como que eu vou fazer? A criança completou um mês, leva naquele dia para tomar já as vacinas, né? Porque senão a gente acaba esquecendo com a correria do dia a dia. Então, já deixa marcado. Ah, meu filho vai fazer um mês, 2 meses? Quando? Já deixa agendado, já vai lá, já faz a aplicação, já aplica, tá? Então, isso é uma dica que a gente dá para vocês também repassarem isso para as outras pessoas, principalmente dentro da drogaria, né? Que dentro da drogaria a gente troca muita informação com as pessoas e as pessoas aí muitas das vezes, né? Falam assim, não vou tomar vacina, mas o que é vacina, como que funciona? Então a gente troca muito essa informação dentro da drogaria e é importante a gente sempre avisar. Às vezes as pessoas perguntam, mas tem vacina do meu filho esse mês? Gente, a gente vai ver o calendário vacinal, porém a pessoa tem que levar todos os meses o filho no pediatra, né? Nesse primeiro ano de vida aí. Então ela tem que estar levando o filho ao pediatra. Por quê? Porque o pediatra ele vai observar, vai pesar essa criança. E a gente sabe que tem mães que não levam
os seus filhos para tomar a vacina, né? E muito menos também no pediatra. Além disso, nós temos vacinas que são próprias. Próprias para quê? Para mulher grávida. Então, a mulher grávida ela tem que tomar uma vacina de rubéola, né? E tétano, que ela toma uma vacina que tem todas já, né? Que tem a rubéola, o tétano, porque ela precisa tomar essa vacina, porque pode acontecer outros problemas, até perder o bebê. Então, durante a gestação, se toma. Nós, profissionais da área da saúde, temos que todo ano tomar a vacina da gripe, né? Então, todo ano a gente está aí renovando e a gente não consegue, né, trabalhar, que a gente precisa ter a carteirinha em dia para poder trabalhar na área da saúde, né? Então, a gente não pode estar sem a carteirinha aí, né, de vacina, a gente não pode estar sem ela, né? Então a gente tem que estar sempre em ordem, porque a gente pode perfurar, por exemplo, né? Tô fazendo um injetável, me perfuro. E se eu não tô com a vacina do tétano em dia, né? Enfim, a gente tem que sempre trabalhar com as vacinas em dia. E o que é a vacina, né? Então vamos lá. A vacina, ela estimula, né, o corpo a defender contra o organismo, contra o vírus, bactérias que provocam doença. As primeiras vacinas foram descobertas há mais de 200 anos. Atualmente, só um minutinho, pessoal, para mim tomar água. Atualmente, as técnicas modernas são utilizadas para preparar as vacinas em laboratório. As vacinas podem ser produzidas a partir de organismos enfraquecidos, mortos ou alguns de seus derivados. Isso é importantíssimo. Então, anotem, tá? Que eu vou perguntar no final da aula como que as vacinas podem ser produzidas, né? Então, ela pode ser produzida com o vírus enfraquecido, o vírus morto ou derivado do seu RNA, do seu DNA, tá? Então, todas as vacinas é igual? Não, tá? Então, nós temos vacinas que são com vírus enfraquecido, nós temos vacinas que é com vírus morto e nós temos algumas vacinas que é com alguns derivados do vírus, como RNA, tá? Então, isso é importantíssimo nós entendermos. Então, se eu perguntar lá no final da aula, né, com o que a vacina é produzida, a partir de quê, né? Do vírus enfraquecido, do vírus morto e de alguns de seus derivados, certo? Então, as vacinas podem ser aplicadas por meio de injeção ou por via oral, que é a gotinha, né? A famosa gotinha. Quando a pessoa é vacinada, seu corpo detecta a substância da vacina e produz uma defesa, que chamamos de anticorpos. Esse anticorpo permanece no organismo e evita que a doença ocorra no futuro. Isso que chamamos de imunidade. Então, vou explicar aqui para vocês como que funciona essa parte aqui. Então, nós temos a vacina tanto por injeção injetável, né? Tem ela subcutânea e também ela por gotinha. Como que funciona? Toda vez que eu entro em contato com um patógeno, tá? O meu corpo, ele vai tentar me defender, né? Então, isso o nosso corpo tenta nos defender, tenta aí, né, matar isso que entrou dentro de nós, né? Isso com uma bactéria, com vírus, qualquer patógeno que entra dentro do nosso corpo, tá? Então, nosso corpo vai defender. Quem que vai defender o nosso corpo? Tá? O nosso sistema de linfócitos, né? Que é o nosso sistema imunológico. Então, os linfócitos, né, são aí que vão defender o de vírus. Então, a gente tem o neutrófilo, que ele vai defender as bactérias, e os linfócitos, que vão defender de vírus. Na nossa aula prática, nós vamos observar hemograma. E aí vocês vão ver a diferença de cada aí, do linfócito e do neutrófilo. Mas já falando para vocês, né, também vou perguntar nas questões no final. Então, quem defende o nosso corpo de vírus são os linfócitos, tá? Então, quem defende é os linfócitos e de bactérias são os neutrófilos, tá? Então, os linfócitos defendem vírus e os neutrófilos bactérias. Então, toda vez que eu entro em contato, o meu corpo, o nosso corpo,
vai tentar nos defender, né? A única coisa que não tenta defender nós é quando, por exemplo, um paciente está com AIDS, né? Por quê? Porque o vírus da AIDS, ele vai e ele encapsula as nossas células de defesa. E o nosso corpo não consegue entender que tem um patógeno ali. Por isso que ainda não tem a vacina contra a AIDS. Né? Eles estão estudando, tem algumas coisas em laboratório já em vista, porém nada, né, que já surgiu. Né? Por quê? Porque ele bloqueia, a gente fala, a célula CD4. Né? Quem que é essa célula CD4? São os linfócitos que fazem a parte aí de ver que tem algo errado no nosso organismo para combater, né? Então, ou seja, ele combate esse patógeno que entrou dentro do nosso corpo, né? Então, ele vai lá, vai combater, vai tentar matar. O vírus, ele não morre, porque ele vai atingir o nosso código genético e ele vai começar a se replicar, né, no nosso código genético. Se for a bactéria, por exemplo, o neutrófilo, ele vai tentar matar. Porém, tem às vezes que ele consegue matar a bactéria e tem vezes que ele não consegue, que ele precisa ajuda de medicamento para matar a bactéria, né? Já o linfócito, ele vai tentar se defender, mas não vai ter ali um sucesso, né? Porque ele não vai conseguir. Porém, ele vai produzir o que nós chamamos de célula de memória, né? O que é essa célula de memória? Essa célula de memória vai ficar ali com aquele DNA daquele vírus e vai entender, né, que o corpo já teve contato com aquele patógeno e um dia, se eu entrar novamente em contato com esse patógeno, o corpo já vai ter células produzindo ali para combater. Ou seja, o combate contra esse vírus vai ser mais rápido. Então, vou voltar. Primeira vez que eu tive contato com o vírus, ele é mais demorado, porque o corpo tem que reconhecer que é um patógeno, a célula CD4 tem que produzir, né? Produzir células de defesa, depois tem que produzir células ali que vão lembrar, né, que a pessoa já entrou em contato. A segunda vez que eu entro em contato com o vírus, eu já tenho essa lembrança dentro de mim, e aí o meu corpo consegue rebater mais rápido, né? Consegue entrar ali mais rápido, defender o meu corpo mais rapidamente, né? Não deixando essa doença evoluir, não deixando esse patógeno evoluir. Vou falar de novo para vocês entenderem bem. E anotem aí, tá? Primeira vez, né? Primeiro contato com o patógeno. Meu corpo vai tentar se defender, né? Através das células CD4, que são os linfócitos. Depois que ele tentou se defender, ele vai criar uma célula de lembrança que vai lembrar, né? Desse código genético desse vírus. Segunda vez, né, que eu entrei em contato com o vírus, né? Então, eu entrei em contato de novo com o vírus. O meu corpo vai lembrar, né, que ele já entrou em contato uma vez e já vai liberar células que vão me defender. Ou seja, ele tem uma rapidez, uma resposta imunológica mais rápida, né, do que da primeira vez que entrou em contato. Ou seja, o vírus, na hora dele estar ali se multiplicando, demora mais para multiplicar, porque as nossas células de defesa já vão entrar, né? E vai tentar nos combater, vai tentar melhorar, né? A gente melhorar essas células de defesa, certo? Então, pessoal, isso acontece com a vacina, tá? Então, a vacina, ela tem essa função. Então, vou voltar aqui. Só um minutinho. Quando o organismo enfraquecido do vírus, ou o vírus morto, ou algum derivado do vírus, entra em contato com o nosso corpo, né, pela vacina, né, o que acontece? O nosso corpo reconhece e já cria essa célula de defesa, tá? Então, por exemplo, eu entrei em contato com o vírus do tétano, né? O meu corpo ele já vai rebater ali o tétano, né? E o que vai acontecer? Já vai ali combater. Eu, às vezes, não vou ter nem sintomas, nem vou saber que eu me contaminei com o tétano, ou rubéola, enfim, outras patologias. Mas se eu pego uma carga viral mais alta do que o que eu já tenho resposta imunológica, eu posso ter
sintomas, né? Como febre, como dor de cabeça. Porém, os sintomas diminuem mais rapidamente porque eu já tenho uma resposta imunológica mais rápida dentro do meu organismo, tá? Então, esse é o método para todos os tipos de vacinas que nós temos hoje, né? Que nós encontramos esses tipos de vacina, né? No nosso cotidiano. Deu para entender? Vou dar um tempinho aqui para vocês copiarem, tá? Essa partezinha aqui que é muito importante. Podem copiar. Não esqueçam de copiar essa parte que é muito importante, né? Que é do que o vírus, perdão, do que a vacina ela pode ser formada, tá? Que vai cair. E além de também lembrar sempre qual que é a célula que defende o nosso corpo contra vírus, que é os linfócitos. E a célula que defende o nosso corpo contra bactéria é o neutrófilo, tá? Então não esqueçam, tá bom de copiar.
Pessoal, a gente vai encerrar então, tá? Essa nossa aulinha. E aí nós vamos para a próxima para dar continuidade.